noite você aí, graça e paz ao teu coração. Deus te abençoe. Esperar só um pouquinho para a gente começar aqui a nossa live e estarmos ouvindo um louvor e depois refletindo na palavra de Deus em seguida, né? Nesse propósito nosso de estarmos refletindo sobre a última semana de Jesus, já que estamos aí na semana da Páscoa, onde o mundo todo está aí enfrentando esse momento aí de pandemia, mas vivendo um momento diferente dentro da sua casa, com a sua família, mas também, claro, jamais deixando de entender que nós estamos numa semana muito importante, onde o cristianismo celebra esta festa, eu diria que é a festa mais importante do cristianismo, que é a Páscoa, e a gente pode tirar reflexões dentro da palavra de Deus para a nossa vida, para enfrentar também esses momentos que nós temos vivido nesse momento que nós estamos passando, né? E eu marquei esse compromisso de estar todo dia, né, durante uns 40 minutos aí, mais ou menos, trazendo uma reflexão sobre a última semana que Jesus vivenciou com os seus discípulos. Nós começamos lá no domingo, né, na reflexão no culto à noite. Ontem já tivemos uma reflexão sobre a segunda-feira, de pontuar algumas coisas que aconteceram ali naquela segunda-feira e que servem de ensinamento para a nossa vida hoje, para nós podermos estar lidando com tantas questões da nossa vida hoje, né? Nós vamos daqui a pouco estar fazendo isso aí. Só vou aguardar um pouquinho para a gente louvar o Senhor, a gente ter um momento de louvor, de adoração, e depois a gente segue com a nossa meditação, com a nossa reflexão dentro da semana de Jesus, tá bom? É bom a gente um pouco sair de frente da televisão um pouquinho, desconectar do repórter um pouquinho e poder meditar na palavra de Deus, né? A gente está recebendo tanta informação negativa, tanta informação ruim, e é bom que a gente renove a nossa mente naquilo que é bom. E o que é bom é a palavra do Senhor, essa palavra que, embora passe em céus e terra, é ela que vai permanecer, é ela que conduz a nossa vida, e é nela que nós queremos refletir. Refletir hoje, refletir todos os dias da nossa vida, trazer renovação sobre a nossa mente na palavra do Senhor, tá bom? Tem uma música da Aline Barros que fala antes da cruz e depois da cruz, né? Antes da cruz era uma realidade, depois da cruz de Cristo a nossa vida foi transformada. E eu queria colocar esse louvor para nós louvarmos a Deus juntos, tá bom? E você entender que a nossa vida hoje é uma realidade depois daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Tomou uma outra proporção. Então que você possa ouvir essa canção e depois a gente vai estar refletindo na palavra do Senhor, tá bom? Enquanto isso, as pessoas que forem chegando aí, forem conectando, vão chegar, conectar e assistir a pregação, a palavra, a reflexão desta terça-feira, tá bom? Então eu vou botar aqui para a gente ouvir. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado.
regenerado. Antes da cruz estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, tua história de um pecador que era eu, um filho de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, foi a história de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor meus sonhos reviver. Duas realidades, antes da cruz e depois da cruz. Tudo que Cristo fez na cruz mudou a minha história, mudou a sua história também. Para melhor, né? Para melhor, pela graça do Senhor Jesus. Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado. O véu ainda Pedro Mota, tinha se Deus abençoe a sua vida, querido. de um lado eu, Olá, Pedrinho. mas pela Vamos adorar o Senhor, vamos buscar a face do Senhor. da cruz O Salvador, uma história de um pecador. Eu, o Filho de Deus, mas pela graça salvação concedeu. depois da cruz, o Salvador, foi os olhos de um sonhador. Era eu, o Filho de Deus. Mas pelo seu amor, quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu Ele venceu e eu também venci. Aleluia. Kevin Camacho, Deus abençoe você, querido. Somos mais que vencedores por meio da cruz de Cristo. depois da cruz do Salvador, Nossa história mudou. Nossa realidade é outra, querido. que era Éramos pecadores, longe de estávamos mortos, mas pela mas graça pela graça de Deus revelada na cruz, salvação Ele nos concedeu. Linda canção da Aline Barros, nessa semana de Páscoa, a gente refletir em quem nós somos em Cristo Jesus. O pecado não mais terá domínio sobre você. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o nosso pecado naquela cruz e derrotou para nos perdoar de todo o pecado. Eu quero rapidamente refletir com você sobre a terça-feira que Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos aqui na terça-feira dessa semana da Páscoa e eu quero trazer uma reflexão poderosa ao teu coração do que Jesus viveu e do que Ele nos ensina para nós caminharmos com o Senhor nesses dias tão difíceis. Primeiro eu quero orar pela sua vida, orar por você que está aí nos assistindo mais uma vez, está aí compartilhando a palavra, está fortalecendo a tua fé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse privilégio
de nós pararmos tudo no nosso dia, dedicarmos um tempo para te servir, para cultuar o Senhor, para dizer, Deus, que a nossa vida ela tem sentido através de Jesus, através do sacrifício feito naquela cruz, é que a nossa vida novamente reviveu. Senhor, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela Tua graça, Tu nos reconciliou novamente com o Pai. Pela Tua graça, nós fomos amados, chamados a uma nova e gloriosa vida. Obrigado, Deus, por essa semana que nós estamos aí celebrando, Pai, o momento em que Deus cumpre o plano poderoso dele de enviar Jesus, e agora Jesus está na semana pascual, caminhando ali para se entregar por nós. Lá 2.000 anos atrás, podemos trazer isso à memória hoje, podemos pensar nisso, refletir naquilo que Cristo fez, que continua sendo o nosso norte, o nosso sustento, continua sendo, Senhor, a nossa força para continuarmos a viver nesses dias. Obrigado por tudo que Cristo fez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, misericórdia. E vem nos dar entendimento, Senhor, na Tua palavra, desse momento tão importante vivido por Jesus. Nos ensina através da Tua palavra, Espírito Santo. Abençoa os meus irmãos que estão aí acompanhando. Estaremos sempre aqui neste horário. E todos aqueles que possam estar acompanhando, esteja abençoando. E aqueles também que não puderem, Senhor, esteja da mesma forma dando vigor, dando alegria, visitando com o Teu Espírito nesses dias. Nós pedimos isso, Senhor, com amor, temor e fé diante do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido, queria que você pudesse... Carol Santiago também está aí. Deus abençoe. Amanhã tem live da juventude, né, às 8 horas. Mas ao longo de toda essa semana, antes, a gente vai estar fazendo aqui esse momento de reflexão, antes da live da juventude. É sempre um momento rápido, curto, mas de profunda meditação no que a palavra de Deus tem para nós nesses dias. Eu acho que é importante nós meditarmos na palavra de Deus diante de tanta coisa que tem acontecido à nossa volta. E principalmente nessa semana da Páscoa. Que a gente possa meditar realmente no sentido da Páscoa e no efeito, né, no resultado daquilo que aconteceu lá no Calvário sobre a nossa vida. Então que você possa, em nome de Jesus, estar conectado primeiramente ao coração de Deus. Primeiramente ao coração de Deus. Cristiane e Maria, Deus abençoe a sua vida também, viu? A gente vai meditar em Marcos capítulo 11, dando continuidade onde nós paramos ontem, onde nós vimos a segunda-feira de Jesus. E nós vimos que Jesus, na verdade, ele amaldiçoou uma figueira, né? Vimos também que ele entra no templo na segunda-feira e derruba as bancas dos cambistas, desfaz a bagunça que está acontecendo no templo. E ontem nós aprendemos 2 lições, uma em relação aos frutos que nós precisamos produzir, dar, porque estamos alicerçados na videira, e aprendemos também que devemos priorizar a adoração, ao culto a Deus da maneira como Deus estabeleceu para nós vivermos, cultuando a Ele. Ele é a razão da nossa adoração e nós precisamos cultuá-lo. E hoje nós queremos dar continuidade aqui no verso 20 do capítulo 11, que já vai nos sintonizar, já vai nos colocar, a passagem vai nos colocar na terça-feira, que é hoje. Então, a passagem vai nos colocar dentro do contexto da terça-feira. Eu quero ler com você aqui o verso 20 do capítulo 11 de Marcos, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Esse é o primeiro texto e o primeiro ensinamento que eu quero deixar com você nessa terça-feira. Na verdade, quando você pega aqui o verso 19 do capítulo 11, antes de nós lermos aqui o 20, diz aqui o momento em que ele, depois de sair do templo lá, de ter derrubado a banca dos cambistas, e vai dizer o verso 19, e vindo à tarde saíram da cidade, quer dizer, voltaram lá para Betânia, que era o lugar onde ele repousava. Então ele acabou aquele momento do templo e vindo à tarde voltaram para Betânia, a casa onde eles estavam hospedados, né? E aqui quando você começa o verso 20 já é na manhã seguinte, e passando eles pela manhã, né? Agora estou novamente voltando para o templo, fazendo o mesmo trajeto. Eles fazem o mesmo percurso aonde Jesus no dia anterior passou e amaldiçoou aquela figueira. E ali eles estão passando novamente para ir para o templo, para ir para o momento de Jesus. A terça-feira de Jesus foi uma terça-feira bastante cheia, no sentido de comprometimento, no sentido de ensinamento. Jesus vai viver na terça-feira muitas coisas, entre conflitos com os principais sacerdotes, contra os escribas, que vão interrogá-lo, que vão estar querendo colocá-lo em situação conflitante com o governo romano. Enfim, eles sempre estavam tentando arrumar alguma coisa para pegar Jesus e levá-lo preso, e Jesus sempre estava dando o seu jeito de sair com muita sabedoria das argumentações dos escribas, dos saduceus, dos fariseus e dos principais sacerdotes da sinagoga. E aqui está dizendo que, passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha que interessante. Agora os discípulos estão diante de algo que Jesus tinha pronunciado na segunda-feira, amaldiçoado aquela figueira, e agora eles estão vendo pelos próprios olhos que aquilo que Jesus produziu com a sua palavra e com a sua fé havia acontecido sobre aquela planta, sobre aquela árvore. Jesus liberou uma palavra de fé sobre aquela árvore, crendo, e aquela árvore, na verdade, secou até a raiz. E agora os discípulos, admirados, eles chamam Jesus e vão dizer: olha, Senhor, olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem, ela secou, na verdade, até a raiz. E Jesus é muito sábio, né? Jesus está preparando homens para estarem vivendo a vida cristã depois da sua entrega, da sua ascensão, do seu momento de estar com Deus agora. Ele está preparando uma igreja que teria que viver com base na fé, e eu digo que nós hoje também vivemos com base na fé que nós temos na palavra de Deus, na ação de Deus, no poder do Espírito Santo. E aqui Jesus aproveita esse momento para trazer uma lição de fé. Na verdade, o texto na tua Bíblia, na minha Bíblia está assim, o título dessa passagem, o poder da fé. É o poder da fé que Jesus vai trabalhar no coração dos seus discípulos. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós caminhamos pelo poder da fé. É pelo poder da fé que a igreja caminha. É pelo poder da fé que nós oramos. É pelo poder da fé que nós cremos que as coisas podem mudar.
É pelo poder da fé que você intercede por esse momento que nós estamos vivendo. Sem fé, nós não vencemos. E Jesus vai ensinar aqui, lá 2000 anos atrás, aos seus discípulos, numa terça-feira como hoje, na semana da Páscoa, a importância de viver pelo poder da fé. E é isso que nós vamos tomar como base aqui para a nossa reflexão hoje. Dois momentos aqui na terça-feira que nós vamos pegar, dentre tantos momentos que Jesus viveu, nós vamos tirar 2 momentos e 2 lições na terça-feira, a última terça-feira que Jesus passou com os seus discípulos. Primeiro é esse da fé. E aqui Jesus vai dizer assim, depois deles ficarem admirados, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crede e recebestes, e será assim convosco. Veja bem, querido, o que Jesus está falando aqui. Jesus dá uma lição de fé para esses discípulos. Jesus diz para eles, olha, quero ensinar uma coisa a vocês. Vocês viram que eu fiz a figueira? Você viu a palavra que eu lancei e a coisa aconteceu? Ele está dizendo isso e associando aquilo que ele falou à fé. E ele vai dizer, se vocês também pedirem alguma coisa, se vocês também pedirem alguma coisa, não duvidando no coração de vocês, isso vai acontecer. Vocês vão receber. Sabe? O poder da fé. A igreja caminha por fé. Desde a igreja primitiva, passando, né, pelos pais da igreja ali, passando por toda a caminhada e trajetória da igreja, até chegar a gente, foi uma caminhada de fé. Nós não estamos aqui hoje como igreja porque estamos nos prendendo ao que nós vemos, mas estamos sendo sustentados pelo que nós cremos. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos na semana da Páscoa. Como é que está a sua fé, querido? É interessante. Jesus aqui vai dizer nesse ensinamento que a fé não está em sintonia com a dúvida. A fé não está em sintonia e harmonia com a dúvida. É por isso que Jesus diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que Jesus desassocia. Não há como ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Todo aquele que disser a esse monte, lança-te ao mar, sai daqui e precipita-te ao mar, crendo no teu coração sem duvidar, isso acontecerá. Então o que Jesus está ensinando para os discípulos? A fé não tem harmonia com a dúvida. Não tem como você dizer que tem fé se você duvida. Aí tem muita gente dizendo assim, é tempo da igreja orar. Orar para que essa pandemia seja extirpada, que seja secada, que as coisas... Você crê realmente nisso sem duvidar? Você crê sem duvidar? É o princípio, é isso aí, Glorinha. Você colocou o comentário aí, é o que o texto que eu coloquei aqui também, que está lá em Hebreus 11, quando Hebreus vai dizer que a fé é o quê? É a certeza. A fé é a certeza. A certeza é o contrário de dúvida. Quando alguém tem uma certeza, não paira dúvida. A fé é a certeza, né, das coisas que você espera. E aí ele usa outra palavra para continuar o versículo, que tem a mesma conotação de certeza, e é a convicção.
Certeza e convicção têm a mesma conexão, a mesma conotação, no sentido semântico da palavra. Ser convicto e ter certeza faz parte da fé. Por isso que Jesus está falando para os seus discípulos, olha, se você disser, crendo, sem duvidar, vai acontecer. E é isso que nós temos que viver nos dias de hoje. Uma fé que não abre mão ou que não está se relacionando com a dúvida. É a fé que Jesus pode todas as coisas. É a fé que Deus transforma toda e qualquer realidade, seja ela exterior ou interior. Deus pode transformar tuas emoções, Deus pode transformar as tuas questões externas, a situação que te rodeia, sabe? A tua vida financeira, talvez a tua questão de relacionamento conjugal, talvez o relacionamento com os filhos, tem coisas acontecendo que a gente acha que não vai ter solução. É preciso que a gente exerça a fé. E Jesus fala disso aqui, preparando o coração dos discípulos para viverem uma caminhada sem a presença dele, mas com fé que ele estaria presente e estaria conduzindo a caminhada deles. Sabe, querido, eu aprendo com Jesus então que fé e dúvida não se relacionam. Ou você crê, ou você não crê. Não existe possibilidade de nós dizermos que nós temos fé e duvidarmos. Então, quando você estiver orando aí para que as coisas elas possam tomar uma normalidade no nosso país e no mundo inteiro, tenha fé. Porque a pior coisa que tem é a gente querer associar fé à dúvida e dizer, acabar de orar e dizer assim, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que a situação vai mudar mesmo? Isso é dúvida. Mas ora e entrega na mão do Senhor. Ele tem a palavra, ele tem a resposta, ele tem o propósito. Nós temos que entregar na mão dele, ele vai fazer segundo o seu querer, a sua vontade, no seu tempo, na sua hora, mas ele vai fazer se você estiver orando com fé. E o melhor para você e para mim. Então, querido, fé. Então a gente aprende isso. A fé não está em sintonia com a dúvida. E outra coisa, a oração, eu aprendo aqui que ela é o exercício da fé. Sabe como é que a gente exercita a fé? Orando. Olha o que ele continua dizendo aqui no texto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes e será assim convosco. Aí no verso 25 ele diz assim, no verso 24 ele diz, tudo quanto pedindo em oração. Tudo quanto você pedir em oração. Sabe qual é o meio que Deus deixou para a gente para exercitar a fé? É oração. Tudo quanto vocês pedirem em oração. Então uma coisa que a gente classifica que a oração é o meio pelo qual nós podemos exercitar a fé. Sabe quando a gente tem que exercitar o nosso corpo para a gente não ficar enferrujado, não ficar debilitado? E tem muita gente aí agora nesse negócio de ficar em casa aí, que tá pegando lá, ligando no YouTube e pegando um personal lá e tá malhando dentro de casa porque não pode ir para academia, para não perder a forma, para não ficar fora de forma. Mas tem também o exercício espiritual, que fortalece a nossa vida espiritual. E esse exercício espiritual é por meio da oração. Como é que você está fazendo nesses dias o exercício para a sua alma? Tem orado? Tem tirado um tempo, como nós estamos tirando aqui agora, para estar diante da palavra, meditando na palavra e orando? Isso é exercício espiritual.
Isso é o que realmente fortalece a nossa vida e é aquilo que está dizendo que a nossa fé está em ação. Por isso que Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração. Mas ele vai dizer agora também, eu aprendo mais uma coisa aqui com esse momento de Jesus lá com seus discípulos na semana da Páscoa. É a questão de nós tirarmos aquilo que nos impede de sermos ouvidos. Você vai falar: pastor, existe alguma coisa que pode impedir de eu ser ouvido por Deus? Existe. E Jesus está ensinando aqui. Olha o que ele diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A oração é algo muito sério. E a oração ela é eficaz quando ela é feita dentro do princípio que Jesus estabeleceu. E ele falou para os discípulos: olha, vocês vão orar, mas quando você estiver pronto para orar, avalie a tua vida. Vê se você tem alguma coisa contra alguém. Se tiver, perdoa. Porque se você não perdoar, existe um impedimento entre a tua relação, você e Deus. É sinal de que a tua oração dificilmente vai ser ouvida, porque você não está apto, não está pronto, não está com o coração derramado para perdoar. E quanta gente às vezes ora e diz assim: ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está atendendo aquilo que eu estou pedindo. Tem muita gente chegando diante de Deus com o coração cheio de mágoa. Tem muita gente chegando para orar e está ressentido com o esposo, está ressentido com o irmão da igreja, sabe? Não está falando com o outro, está magoado, está guardando uma mágoa no coração e ele quer ser aceito, recebido diante de Deus. Sabe o que Deus olha? Deus olha o nosso coração. Deus está ensinando um princípio aqui que faz parte de toda essa caminhada da última semana de Jesus com os discípulos em direção à cruz. E lá na cruz ele vai, na verdade, expressar a maior atitude de perdão para conosco. Então ele está ensinando aqui: olha, no meu relacionamento e no relacionamento de vocês com Deus, vocês precisam estar prontos, aptos a perdoar. Porque a falta de perdão cria um obstáculo nas nossas orações. Tem muita gente que está orando e a oração não passa do teto. Sabe por quê? Porque está cheio de rancor no coração, cheio de mágoa. Está orando para Deus abençoar algumas situações, mas está magoado, com ódio, com rancor do outro. Talvez você não seja nem culpado e está guardando por rancor por aquilo que alguém até te fez, porque Deus está falando assim: olha, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Às vezes a gente tem alguma coisa contra alguém porque a pessoa nos fez alguma coisa. Mas até isso Jesus ensina que a gente tem que perdoar os nossos devedores. Páscoa, semana da Páscoa, faz a gente refletir sobre perdão. Porque qual é a essência da Páscoa, senão Deus perdoando a nossa vida? Deus enviando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Ele nos perdoou, sendo nós tão ruins. E ele está ensinando para os discípulos aqui: olha, quando vocês se colocarem em oração, se vocês lembrarem que tem alguma coisa errada aí no coração de vocês, vocês estão com rancor, estão com ódio, estão com raiva, pede perdão. Limpa o teu coração. Porque se você não fizer isso, quando ele fala aqui: mas se você não perdoar também o vosso Pai, não vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está querendo dizer com isso? É a ação de Deus em nossa direção. Se eu não fizer algo em direção ao próximo, de perdoar, a ação de Deus em direção a mim também não acontece. Eu também não vou perdoar você. Está atrelado a uma atitude que nós temos no sentido de entender o ensinamento de Jesus. Páscoa é entender o perdão de Deus sobre nós e compartilhar
desse perdão. É por isso que é tão importante. Às vezes a gente quer meditar na Páscoa e a gente vai direto lá para a cruz. Não, vamos lá para o texto da crucificação. A crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Mas nessa semana aconteceram muitas coisas. E Jesus, em cada uma delas, estava ensinando um princípio de vida para os seus discípulos e para nós como igreja hoje. É por isso que nós estamos refletindo no dia a dia. Segunda, terça. Isso aqui está acontecendo numa terça-feira. Essa lição que Jesus está dando está acontecendo nesse contexto da terça-feira. Primeiro, Jesus fala do poder da fé. De você orar com fé sem duvidar. E depois Jesus fala da importância de, na sua oração, você estar com o teu coração limpo diante dele. Aparecer com o coração limpo. Então essa é a primeira lição que eu deixo. E a segunda lição importante da terça-feira, da última terça-feira de Jesus, eu quero que você pule aí lá para o verso 28 do capítulo 12. Tem muitas coisas que acontecem aqui na terça-feira. Muitas delas são os judeus confrontando o ensinamento de Jesus. Jesus vai falar também aqui sobre a questão do tributo, né? Que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vai falar sobre a ressurreição. Mas eu quero focar aqui num outro ensinamento rapidamente para depois a gente orar. Que é um outro ensinamento da terça-feira, da última terça-feira de Jesus. E sabe qual é o ensinamento? O grande mandamento. Foi na terça-feira que Jesus ensinou para os seus discípulos, aqueles que estavam à volta, sobre o grande e maior mandamento. Capítulo 12, verso 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Percebe que Jesus está ali diante de escribas, fariseus, que tentam o tempo todo colocar Jesus à prova. Agora eles perguntam para Jesus: poxa, qual é o maior mandamento, sabe? Porque os judeus, os escribas e sacerdotes daquele tempo, tinham a lei de Moisés e se apegavam à lei de forma tão ferrenha e que diziam que cumpriam a lei, que exerciam tudo aquilo que Moisés havia deixado para eles. Mas em muitos momentos os fariseus e escribas falhavam no amor ao próximo, falhavam no perdão. Por isso que Jesus está trazendo todos esses ensinamentos aqui. Amor e perdão é aquilo que consolida, é aquilo que é a base da cerimônia pascual. Amor e perdão é a base da vida cristã, é a base do relacionamento com Deus. E é por isso que Jesus vai enfocar aqui na terça-feira, vai enfocar nesse dia para os discípulos, dizendo: olha, o maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe nenhum mandamento que seja acima, superior, mais importante do que esse. Este é o grande e mais importante mandamento. Então, querido, nós vivemos hoje como cristãos obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o que Deus nos deixou como ordem. Mas a ordem mais excelente que Deus nos deu foi de amarmos. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que nós temos que buscar acima de tudo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nesse mesmo entendimento, falando do amor, ele vai dizer que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa e daqui a pouco o seu som ele vai se esvaindo, vai acabando e você não ouve mais. Sem amor, nada se aproveita. Sem amor, Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que você pode ter o dom de profecias, revelação, línguas, sabe, ensino, pregação, vários dons que ele coloca ali. Você pode ter todos aqueles dons. Se eles não tiverem como base na sua vida o amor, de nada se aproveita. E Jesus está ensinando aos discípulos aqui: meus discípulos, amem a Deus de todo o vosso coração. A gente não pode dividir esse amor. A gente não pode ter o nosso coração dividido. Por exemplo, Jesus deu muitos exemplos entre o amor ao dinheiro e o amor a Deus. Amar mais a tua família do que a Deus. Amar mais o teu trabalho do que a Deus. Amar a Deus de todo o teu... Não é que você não deva amar e considerar as coisas que você tem. Ame a sua família. Ame, faça com amor o teu trabalho. Trate com amor aquilo que Deus tem te dado. As tuas bênçãos. Né? As bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Mas só Ele, só Deus, é digno de totalidade do seu coração. Ame a Deus de todo o teu coração. Deus ocupa o lugar central de toda a tua alma. Isso quer dizer que o teu ser, a tua vida, depende de Deus. Sem Ele você não vive. Sem Ele, porque Deus vai dizer lá no início da criação, quando o homem ainda era barro, Deus vai soprar nele o fôlego da vida e vai dizer, a partir daquele momento, diz o texto lá, que o homem passou a ser alma vivente. Então a mesma coisa, amar a Deus de toda a alma é entender que você não pode viver sem Deus. Deus é tudo. Deus é o teu fôlego. Deus é o teu sustento. Deus realmente é a base de toda a tua caminhada. Sem Ele você não subsiste. É o que Jesus está ensinando quando Ele diz que o maior mandamento é amar a Deus de toda a tua alma e também de todo o teu entendimento. Coração, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Passa pelo a nossa compreensão de quem é Deus para nós. É você não ficar realmente com dúvidas que Deus é aquele que formou você, é aquele que te salvou em Cristo, é aquele que tem o senhorio. Por isso que aqui Jesus fala, primeira coisa que ele fala aqui para os discípulos é, olha, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorará. Nós termos Ele como Senhor da nossa vida. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Quer dizer que nós temos um dono. Isso tem que passar pelo intelecto, pela mente, pelo entendimento. Sabe quando você entende que você deve obediências a uma pessoa que é dono de você? Então por isso que é de todo entendimento. Tem gente que está com o entendimento confuso em relação a Deus. Aí duvida de como tem que ser a sua vida. Mas será que eu tenho que me dedicar tanto? Será que eu tenho que me entregar tanto às questões espirituais da minha vida?
Será que eu tenho que me doar tanto a Deus? Porque na verdade eu entendo que não é tão assim. Olha, quando você começa a questionar e dizer assim, eu entendo, o seu eu vem, eu entendo que não... Você não está amando a Deus de todo o teu entendimento. Render todo o entendimento a Deus é deixar que a sua mente seja realmente sucumbida pela palavra de Deus e ela faça diferença na tua mente. Não existe aquilo que o cientista falou, não existe aquilo que... Deus não existe. Deus é apenas uma maneira, uma expressão das pessoas de forma espiritual. Deus não é algo real. Deus é algo imaginário, né? Mas quando a gente ama a Deus de todo o entendimento, a gente entende que a palavra de Deus é verdade, que Ele existe, que Ele é o Deus que está conosco, que Ele é o Deus que não perde o controle, que Ele é o Deus que está soberano sobre todos, que Ele é o Criador de todas as coisas, de todo o teu entendimento, e reconhece Ele como teu Senhor. Ele pagou um preço por mim na cruz. Ele me comprou. Jesus te libertou do império das trevas, da escravidão. Você era escravo do pecado. Jesus, na cruz, Ele te liberta da escravidão do pecado e te torna agora servo da justiça, servo do seu amor. Você passa agora a ter um novo rei. Esse novo rei é Jesus na sua vida. Amém, querido? 2 ensinamentos tremendos que Jesus deixou na terça-feira da última semana que Ele passou com os seus discípulos. Primeiro, em relação ao poder da oração e a necessidade de nós orarmos com o nosso coração limpo, perdoando aquele que nos tem ofendido. E aqui eu deixo outro ensinamento que é relativo ao amor. Se tem um mandamento que você tem que buscar hoje, que vai resumir todos os demais mandamentos da Escritura, é o amor. O amor na prática, né? O amor, ele se expressa com atitudes. Às vezes é você orando por um ente querido, é você estar sustentando ele na sua oração, lembrando de colocar a vida dele diante do Senhor. Nós estamos impedidos aí de fazer algumas coisas, mas você pode levar a sua mente, o seu pensamento a Deus, está intercedendo. Você pode fazer como muitos têm feito aí, dentro da sua condição, assistir alguém na sua necessidade. O amor, ele é, na verdade, uma atitude, porque o amor de Cristo foi uma atitude. Ele se entregou por nós. Ele foi até a cruz, não mediu esforços. Ele agiu, ele demonstrou com ações o seu grande amor para conosco. Então, na terça-feira aconteceu, dentre algumas coisas, esses 2 momentos de Jesus com os discípulos. Que você possa, em nome de Jesus, ter essa fé que não abre mão de confiar em Jesus até as últimas consequências. E que não abre o teu coração para que a dúvida entre. Todo aquele que não duvidar no seu coração aquilo que pedir, será feito. E nós temos orado aí para que Deus visite a terra, para que Deus visite essa situação, visite as nações, visite os países. Não só por esse momento da pandemia, mas porque a igreja precisa orar para que o mundo receba a mensagem de salvação, a mensagem de esperança que a Páscoa traz. A Páscoa traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de regeneração, de salvação, que precisa estar na boca da igreja. Seja no momento da pandemia ou fora dele, a mensagem pascual é: Ele pagou um preço por nós para sermos livres. Não mais escravos do pecado. Livres e vitoriosos sobre a morte. Vitoriosos sobre a sentença que pesava contra nós por causa do pecado. Sabe? Essa é a palavra pascual que tem que estar na boca de cada cristão. E você precisa crer nisso com fé. Você crê que você está livre da condenação eterna? Você duvida disso? Você crê que há mais de 2.000 anos atrás, na terça-feira,
Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o poder da fé. E ele disse isso. E agora você está aqui lendo a palavra que foi proferida lá. Você está pegando essa palavra no teu coração e está crendo que aquilo que você pedir com fé em Jesus, pelo poder dele, acontece? É isso, querido. Nós vivemos por fé. Então nós podemos orar hoje aqui. Senhor, acaba com esse negócio aí de coronavírus. Dá um fim. Dá um fim a esse vírus aí. Crendo, nós podemos receber. Crendo, sem duvidar, podemos ver mudanças. Não só na questão da pandemia, mas mudança na questão também das pessoas entendendo que o amor de Deus é um mandamento primordial que cada pessoa precisa trazer para a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quem tem fé crê nisso, que o amor cobre multidão de pecados. Deus nos ajuda nessa semana de Páscoa a entendermos tudo que Jesus está ensinando, até chegar o momento da entrega lá no Getsemane. Mas antes disso, os dias da semana são de ensinamento, de preparação para a igreja e servem para nos preparar hoje também. Que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que Jesus quer para a nossa vida. E Jesus quer que você tenha fé, Jesus quer que você não duvide, Jesus quer que você perdoe, porque Ele te perdoou, e Jesus quer que você ame, assim como Ele te amou. Que Deus abençoe a tua vida nessa terça-feira. E amanhã nós estaremos vendo o que aconteceu na quarta-feira. Alguns ensinamentos de Jesus da quarta-feira. Que você possa estar conosco, sempre nesse horário, 7h10, 7h15, a gente vai estar louvando a Deus e entrando com a reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a tua fé seja fortalecida. Talvez você está buscando algo da parte de Deus e hoje Deus está te respondendo. Peça sem duvidar. Tira toda a incredulidade, porque a fé é a certeza das coisas que você está esperando e é a convicção de fatos que você ainda nem viu e que, se você crer pela fé, vão acontecer. Que Deus te abençoe. Derrame paz, graça sobre o teu coração. Muito obrigado, Cleide Rodrigues, Simone Seixas, deixa eu ver mais quem, Alessandra Martins, Simone Seixas, Milena, Nathalie, Glorinha Queiroz, glória a Deus, Eliette, obrigado, Eliette, Cleonice, minha tia, Cristiane Maria, Carol Santiago, Kevin, Pedro Mota. Muito obrigado por você ficou até agora aí. Nós queremos orar para que você possa descansar em paz. Amanhã, 20 horas, tem live da juventude da nossa igreja, tratando de alguns assuntos, conversando, né? Tanto amanhã quanto sábado, os nossos jovens estão aproveitando esse momento de quarentena para estar conversando como nós estamos conversando aqui. Aqui é mais uma reflexão. E na quarta e no sábado é mais uma conversa entre a juventude de alguns assuntos. Eu quero orar pela sua vida e com fé também orar pela situação do nosso Brasil e do mundo inteiro, o que está acontecendo. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, nós agradecemos a Ti pelo poder da Tua palavra. Palavra rema, palavra que traz consolo, direcionamento, fortalece a nossa fé. Que hoje, Senhor, estamos aí vivendo essa semana da Páscoa, semana que Jesus viveu também há 2000 anos atrás, estava ensinando aos seus discípulos naquela terça-feira sobre o poder da fé, sobre a necessidade do perdão e sobre o amor como mandamento maior. Senhor,
Ajuda-nos a compreender, a entender e a colocar em prática na nossa vida todo o teu ensinamento hoje. Porque tu deixou isso para nós, para que nós pudéssemos viver a nossa vida cristã hoje, com base nisso. Não queremos, Pai, abrir o nosso coração para dúvida. Queremos crer que tu és o mesmo que operou, opera e continuará operando enquanto nós estivermos aqui, até Jesus voltar e até na eternidade o teu poder continuará operando. Cremos também, Senhor, que precisamos, Pai, tomar a postura de perdoar aquele que nos tem ofendido, para que a nossa oração ela esteja num canal aberto, livre diante de Ti. Senhor, nos ajuda o caminho do perdão nessa semana pascual, onde nós refletimos tanto sobre o perdão, que nós possamos ser capazes de receber a mensagem e colocar em prática a atitude de perdão. E nos ajuda, Senhor, a amar um ao outro. A amar um ao outro, Senhor. E o Senhor acima de todas as coisas. Abençoa os meus irmãos, abençoe o Brasil. Pai, nós pedimos sobre essa pandemia, que Tu dê, Senhor, segundo a Tua boa vontade, uma palavra de ordem, porque nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Tu és aquele que deu ordem ao vento, ao mar. Tu és o próprio Deus que deu ordem com a Tua boca para que tudo viesse a existir. E Tu pode proferir hoje, segundo o Teu querer, uma palavra onde toda essa situação seja, Pai, extirpada, esse vírus seja, Pai, aniquilado, e pare o número de mortos, e pare o número de pessoas infectadas. Tu pode fazer isso, nós cremos pela fé, e confiamos pela fé, na Tua promessa. Nós descansamos em Ti, esperamos em Ti. A nossa esperança não está no homem, está em Ti. E nós colocamos a nossa fé em ação através da nossa oração agora. Confiamos no Senhor. E também esteja tomando cada país do mundo, Senhor, não só o Brasil. Os países em situação mais crítica. Esteja acolhendo, esteja consolando e trazendo cura e paz. Toma, Deus, mais uma vez estamos pedindo pelos enfermeiros, médicos, Pai, auxiliares, todo o pessoal da área da saúde. Protege os Teus filhos, guarda-os, Senhor, em nome de Jesus. Cada profissional que está trabalhando dentro aí desse quadro, que estejam sendo protegidos por Ti. Todos aqueles que têm necessidade de sair, estão exercendo uma função e a sua profissão. Nós mais uma vez colocamos diante do Teu altar, crendo que Tu tens a mão poderosa para poder tocar na vida deles, protegê-los e guardá-los. Abençoe a mente e o coração do Teu povo. Não permita que a dúvida entre de que Tu está no controle. Que a dúvida entre para duvidarem que Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Para não ficarmos aí, Pai, apreensivos por causa de uma, Pai, aparente crise que tem sido pregada, mas que nós possamos confiar no Senhor, tendo fé, que Tu está no controle de todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Um abraço no teu coração e que você descanse em paz, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amanhã, às 7h15, por aí, a gente está de volta, falando da quarta-feira e meditando sobre alguns ensinamentos da quarta-feira, a última quarta-feira de Jesus com os seus discípulos e aqui na terra. Que Deus te dê paz e descanso. Em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, tá bom? Fica na paz.